nos ajuda, Senhor, a não deixar de correr. Senhor, não é o quanto nós crescemos em vida até agora, mas é o quanto nós estamos praticando o Teu falar. Senhor, que contará, Senhor, que pesará na Tua balança no dia do Teu retorno. Senhor, e nós queremos pedir a Tua graça, Senhor, nessa noite, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, ache um ambiente propício no nosso meio. Que só possa, Senhor, derribar toda a parede de separação. Que só possa, Senhor, derribar, Senhor, todo motivo, Senhor, de dúvida, de desconfiança concernente ao Teu falar. Senhor, que só possa, Senhor, anular toda barreira e sofisma, Senhor, da nossa mente, que visam, Senhor, nos atrapalhar e nos impedir de ganhar, Senhor, o Teu encargo. Senhor, o Senhor está voltando. Senhor, nós não temos tempo a perder. Senhor, e quando o Senhor voltar, Senhor, bem-aventurados serão aqueles que o Senhor encontrar fazendo assim. Que o Senhor nos encontre fazendo assim, Senhor. Que o Senhor nos encontre, Senhor, cumprindo a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra. Que o Senhor nos encontre, Senhor Jesus, praticando o Teu falar, Senhor. Dê-nos um coração de servo, um coração, Senhor, de obediência. Dê-nos, Senhor, um coração, Senhor, puro e um coração arrependido. Ó, Senhor, nessa noite nos lava, Senhor. Senhor, com a água da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é essa água que nos purifica, Senhor. Queremos imergir nesse rio da graça. Queremos imergir, Senhor, nesse rio da vida, Senhor. Senhor, queremos, Senhor, nos deixar ser levados pelo fluir do Espírito. Nós cremos que há um grande rio, Senhor, cortando esse local nessa noite. Nós cremos, Senhor, que o rio da graça está passando aqui, Senhor. Mas nós não queremos ficar com água nos tornozelos, nos joelhos, Senhor, e no lombo. Nós queremos, Senhor Jesus, deixarmos ser levados por Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nos leva, Senhor. Leva-nos ao cumprimento da Tua vontade. Senhor, nós Te amamos. Senhor, e nós ainda, Senhor, Te pedimos perdão pelas vezes que nos desconectamos do Senhor. Oh, pelas vezes, Senhor, que durante essa semana nós nos desconectamos de Ti, Senhor. Oh, como o Senhor nos faz falta. Senhor, como a Tua presença, Senhor, faz falta a cada um de nós. Queremos voltar à Tua presença. Senhor, porque o Senhor já nos trouxe de volta, Senhor. Basta-nos viver a Tua obra. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nessa noite, nós vamos compartilhar um pouco da mensagem dessa semana, que o Senhor nos falou essa semana. Mensagem 1 do volume 3 do nosso Alimento Diário, amém? Que tem como título, o título acredito que já deve estar projetado aqui, não está? Qual que é o título? Volume 3 do nosso Alimento Diário, amém? Que tem como título deste volume a presença invisível de Jesus. Eu preciso, irmãos, e eu oro para que o Senhor nos leve até essa visão, de que a palavra é a presença invisível. Nós lemos 3 versículos, Mateus capítulo 28, a grande comissão. Quando o Senhor, antes de ser tomado aos céus, Ele passou essa comissão para os seus discípulos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí por tempos eu me questionava, mas como que o Senhor estaria conosco? Sim, irmãos, a minha percepção era por meio do Espírito. Porque uma vez que o Senhor ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, Ele nos enviou o Consolador, não é isso? Para que este Consolador estivesse conosco todos os dias. Mas ainda, você sabe que quando ainda
parece que a sua visão ainda não está clara. Aí por meio do falar atual, o Senhor ele veio nos mostrar que a presença, a palavra é a presença dEle. Aí o Senhor me levou a valorizar mais o alimento diário. Porque todos os dias, cada porção é a presença do Senhor naquele dia com você. Certo? Porque desde que eu me entendo, desde que eu comecei a reunir, a viver a vida da igreja, eu não me lembro um dia que o Senhor tenha nos deixado à mercê, sem o desfrute da palavra. Me aponta um dia que você ficou sem uma porção da palavra. Pode ter ficado por você não ter lido. É diferente. Mas agora não está disponível para você, me aponte um dia. Até mesmo nos intervalos em que terminamos uma série do alimento diário e começamos outra, o prazo que o alimento diário chega para nós tem um intervalo de tempo. Mas neste intervalo ainda é nos dado a palavra. Em um livro de apoio, em uma porção de apoio. Irmãos, mas em nenhum dia o Senhor permitiu que eu e você ficássemos sem a presença dEle. E quando eu e você não valorizamos a palavra, você está diretamente não valorizando também a presença. Porque se você e eu falamos que nós amamos o Senhor, mas você não ama a palavra, tem alguma coisa de errado. Aí eu amo o Senhor, mas eu não tenho desfrute da palavra. Tem alguma coisa de errado aí, não é um amor então. Pode ser uma admiração, pode ser uma consideração, pode ser qualquer outra coisa menos amor. Porque o amor, ele te atrai para perto. Então, se eu e você amamos o Senhor, automaticamente nós amamos a palavra, porque a palavra é a presença. Isso é maravilhoso, irmãos. A palavra é a presença, e é a palavra que faz a obra. É a palavra que faz, irmãos, o que vai cumprir com a vontade de Deus. É a palavra, irmãos, que faz os milagres. É a palavra que ressuscita, que cura, que liberta. Agora, se você precisa de uma libertação, de uma cura na sua vida, o remédio está na palavra de Deus. Muito bom, eu preciso ser ajudado de alguma forma, e eu oro, irmãos, imponham as mãos sobre mim, que eu preciso ser liberto, mas eu não gosto da palavra. Porque a palavra que faz a obra, irmãos, é a palavra que salva. Você vê quando Deus criava todas as coisas, Gênesis 1. Falar nisso, vamos começar aqui em Gênesis capítulo 1. Eu vou ler com vocês alguns versículos na King James atualizada, que eu ruminando nela, eu pude ganhar ainda mais luz por meio dela. Amém? Eu estou com a minha Almeida atualizada aqui também. Revista atualizada, mas esses primeiros versículos eu vou ler na King James. King James capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus. Mas não fala como Ele criou. Porque nesse princípio, irmãos, era o princípio do físico, do material. É quando é o princípio da eternidade da Senhor Jesus, é o princípio da... Como é que eu explico isso aqui, gente? Senhor Jesus, Deus é Espírito, habita em luz inacessível, habita numa outra dimensão que é espiritual. Mas Deus já tinha eu e você no coração dele. Efésios capítulo 1, que nós já desfrutamos tanto, que Deus nos abençoou nas regiões celestes e nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes de Gênesis 1, eu e você já estávamos no coração de Deus.
Dá para acreditar nisso ou é demais para você, irmãos? No princípio. Mas esse no princípio é quando os céus e a terra foram criados. Mas antes deste princípio, eu e você já estávamos no coração de Deus. Aí Deus precisava de um lugar para que nós pudéssemos estar. No princípio, não fala como Ele criou. Nenhuma tradução você vai encontrar diferente disso. No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 fala, a terra entretanto era sem forma e vazia. Sabemos muito bem, todos aqui sabem, já é matéria dada, que a queda de Lúcifer, a queda do anjo de luz, outrora Lúcifer, hoje Satanás, ocorreu entre o versículo 1 e 2 de Gênesis 1. Então o intervalo de tempo do versículo 1 ao versículo 2 são milhares de anos. Ninguém sabe a quantidade exata de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Então Deus criou a terra maravilhosa, perfeita para receber o homem. Mas Ele já lidava com seus anjos, e Lúcifer já maquinava no seu coração o mal, o ego, o orgulho. Tu dizias no teu coração. Foram tempos, não foi do dia para a noite a queda. Irmãos, a queda não ocorre do dia para a noite. O declínio, a degradação não ocorre do dia para a noite, ela leva tempo. Tempo em que uma insatisfação é gerada no seu coração e você vai alimentando ela. Tempo em que o orgulho, o ego é gerado no seu coração e você vai alimentando. Este tempo é o tempo que Lúcifer demorou alimentando e Deus olhando o coração. Porque Deus é esse que sonda a mente e coração. E Deus falava, olha, eu sei o que você está dizendo no seu coração. Você não abriu ainda a boca e eu já sei qual que é o seu sentimento. Tu dizias no teu coração, subirei até os mais altos céus. Versículo 2. Já ocorreu o estrago da queda de Lúcifer. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Deus criou a terra perfeita. Satanás veio e trouxe sem forma e vazia. Uma pessoa, presta atenção, um filho de Deus, ou até mesmo uma pessoa que não é ainda um filho de Deus. Mas vamos falar de um filho de Deus. Um filho de Deus, quando ele decide se desconectar, porque, irmãos, a desconexão foi uma escolha. O homem escolheu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando este filho de Deus escolhe se desconectar de Deus e se permite ser levado pelo curso deste mundo, Satanás faz da vida dessa pessoa sem forma e vazia. O que antes tinha forma, o que antes tinha beleza, o que antes tinha alegria se torna o quê? Vazio. Sem forma, destruída. E essa pessoa, ela também se sente vazia. Deus cria a terra perfeita, Satanás vem e causa o estrago, deixa a terra sem forma e vazia. Essa é a artimanha do inimigo. Aonde ele toca, meu irmão e minha irmã, ele deixa sem forma e vazia. Senhor Jesus, mas aí é que fala, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Não vamos entrar nisso aqui, mas é as águas de julgamento que ocorreu para que Deus subjugasse as criaturas pré-adâmicas. Então o dilúvio de Noé não foi o primeiro dilúvio. O primeiro dilúvio ocorreu entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1. Porque aqui fala de mar, mas no versículo 1 não fala mar. Criou Deus os céus e a terra, não fala criou Deus o mar. Porque o que Deus cria originalmente é para receber e acolher o homem. O próprio Hades, o próprio lago de fogo, ele não é para o homem. Ele é criado para Satanás e os seus anjos.
Mas o homem, por não crer na palavra, e pela fé, ele não se tornar um eleito e predestinado, ele pega carona para o lago de fogo. Mas inicialmente o lago de fogo não é para o homem, é para Satanás e os seus anjos. Irmãos, e Satanás faz essa bagunça, porque originalmente o que Deus criou para receber o homem era perfeito. Satanás vem e causa um estrago. Satanás causa uma treva. Satanás traz treva e Satanás deixa as coisas todas bagunçadas. Essa é o plano do inimigo. João 10, capítulo 10. O Senhor, palavras do Senhor Jesus, eu vim para que tenham. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Escolhe o que você quer. A nossa vida, irmãos, é uma vida feita de escolhas. Porque Deus tem nos dado todas as coisas. Pedro fala que Deus nos dá, tem nos doado todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. Pelo seu divino poder nos tem sido doados todas as coisas. Ele está nos dando tudo para que eu e você possamos ser vencedores. E agora eu te falo, meu querido, nós não seremos se nós não quisermos. Porque se você abrir o seu coração e decidir obedecer a palavra, crer na palavra e obedecer, irmãos, todos nós seremos vencedores. Ou você não se alegra com isso. Aleluia! A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia. Aqui na King James está se movia. Na Almeida, na revista atualizada estava pairava. Pô, eu amo esse versículo. Porque embora nesse versículo haja escuridão, haja sem forma, haja trevas, há aqui também o Espírito. E o Espírito paira por sobre as águas. Então, irmãos, o Senhor está sempre sobre. Desde o início o Senhor ele já estava sobre. E não é o que acontece, o que deixa de acontecer, que vai mudar, irmãos, esse lugar dele. Ele está sobre. O Espírito dele pairava sobre. Se movia sobre a face das águas. Então, irmãos, aqui, no versículo 1 não cita, mas no versículo 2 cita a presença. No versículo 1 não cita a presença. No versículo 2 cita a presença. Porque aí Deus já começa a dizer. E disse Deus, e haja luz. E houve luz. E disse, o que é o disse? A palavra. Por que no versículo não fala disse Deus? Porque a presença não estava. Já no versículo 2, porque a presença que é o Espírito estava, aí já começou a palavra a vir. E disse Deus, e disse Deus, e haja luz, e houve luz, e disse Deus, haja separação, e houve separação, e disse Deus. Por que disse Deus? Porque a presença de Deus estava. Então, irmãos, a palavra é a presença de Deus. Você precisa ganhar nisso, irmãos. Que a palavra é a presença de Deus no nosso meio. A palavra, como está no título desse volume, a presença invisível de Jesus. Então, se eu e você amamos o Senhor, nós também precisamos amar a palavra. E nessa semana, infelizmente, nós vimos sobre um assunto muito triste. Que foi sobre o início quando se deu a queda. E o início de uma civilização de um povo sem Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Vou ler na King James ainda, amém? Gênesis 2, versículo 4, fala essa história do início da humanidade. No tempo em que Yahweh, Deus criou o céu e a terra. Olha só.
não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido. Olha só isso aqui. Não havia crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra. Esta chuva não se refere à chuva ou dilúvio que aconteceu entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1. Porque aquele dilúvio, aquela chuva foi para subjugar, foi para executar. Mas esta chuva que se refere nesse versículo já era a chuva para a vida, para gerar. Entendeu? É a chuva para a vida, para gerar. Aí aqui fala que Deus ainda não havia chover sobre a terra, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia o homem para cultivar o solo. Aí Deus, olha como que Deus escolheu e decidiu confiar em nós. Aí Deus olha, irmãos, presta atenção, viaja comigo, irmãos. Por favor, irmãos, se permita ser levado. Pensa no Éden. Aí Deus falou, olha, eu ainda tenho muito para fazer aqui. Mas eu ainda não vou fazer, porque eu não criei o homem, para que o homem possa cuidar daquilo que eu vou fazer. Porque é o homem que seria o responsável por cultivar e guardar o jardim. Então, como que Deus vai fazer crescer algo se ainda não havia o homem para cuidar? Talvez Deus tenha muitas pessoas para salvar perto de nós. Mas Deus falou, como que eu vou salvar se não tem quem cuidar? Romanos capítulo 10, não é isso? Como invocarão em quem não creram? E como crerão se não há quem pregue? Irmãos, então no versículo 2, aqui no versículo 4, no versículo 5, porque o homem ainda não havia sido criado, no versículo 6 fala, entretanto, olha esse versículo, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Fonte, aí você lembra lá de Deuteronômio capítulo 8. Mananciais, terra de ribeiros, de fontes e de mananciais profundos. Essa fonte, as fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Essa fonte, irmãos, quem que é a fonte? Deuteronômio 8. Quem que é o manancial profundo? Deus, Pai. Quem que é a fonte? Cristo, Filho. E quem que é o ribeiro fluir do Espírito? Cristo já estava preparando como uma fonte, um lugar para te receber, para receber o homem. Olha como que o homem é amado. Já estava preparando toda a terra, como uma fonte que jorra. Olha aqui, irmãos, fontes de água brotavam da terra. Senhor Jesus, e preparava o solo, regava toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó. Modelou, eu gosto dessa palavra. Modelar, é porque precisa, quando algo é modelado, é porque aquele algo saiu de uma forma, saiu de é um bolo que você vai fazer, e a forma é o modelo. E quando você coloca aquela massa ali, né, aquela massa mole, coloca no forno, deixa o tempo ali, depois o bolo assa, quando você tira e desenforma, aquele bolo é o modelo da forma. É a forma, é a forma. Então Deus fez o homem com uma forma. Que maravilhoso isso. Feito argila e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou como um ser vivente. Ora, Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. E o Senhor Deus fez nascer do solo. Olha, o homem já estava. Irmãos, olha só, o homem já estava, aí Deus fez nascer do solo
toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16. O Senhor deu a seguinte ordem ao homem. É uma ordem. Então qual que foi a primeira ordem de Deus para o homem? O que Deus exigiu do homem? A obediência, irmãos. Foi a primeira exigência de Deus para o homem, a obediência. Olha aqui. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Foi aqui que Eva caiu. Foi por meio que ela não soube ganhar dessa visão aqui. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem, presta atenção, o homem foi criado de uma forma perfeita. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês esse sentimento. O homem foi criado de uma forma perfeita. Quando Deus forma o homem, ele olha para aquele boneco. Que lindo. E sopra nas narinas o fôlego de vida. Deixa eu dar para ele o que nenhum outro ser tem. Deixa eu dar o fôlego de vida. Aí ele, quando aquele sopro, aquele ar, né, entrou para dentro das narinas, ali o homem se tornou um ser vivente. O espírito e a alma surgiu entre o contato do sopro com o corpo. A alma surgiu para ser uma intermediadora entre o corpo e o espírito. E o homem, aí Deus falou assim: mas para que esse homem possa, porque no capítulo 1, versículo 26, fala que Deus criou o homem e deu essa ordem, e disse, tenha ele, capítulo 1, versículo 26 fala, então Deus determinou, Gênesis 1, 26, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem eles, façamos o homem, mas espera aí, homem, aqui já fala eles, que a mulher já estava aqui já no plano de Deus também, não é isso? Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, e Deus disse ao homem, vocês agora dominem. Mas para que o homem pudesse dominar, por que Eva, ela não dominou sobre Satanás naquela situação em que Satanás gerou dúvida na mente dela? Talvez porque Adão não a orientou direito? Pode ser, porque a ordem foi dada para o homem. Porque quando Deus disse para que o homem não comesse da árvore, Deus disse para o homem sozinho. A mulher não tinha sido formada ainda. Então a responsabilidade do marido é esse. Ele devia ser o cabeça sobre Eva. É uma auxiliadora, né? Porque o homem caiu, aí houve esse encabeçamento. Mas o homem deveria orientar a mulher de uma forma muito clara, para que ela não comesse. Mas por que levou essa mulher a cair, irmãos? Porque o homem ainda não tinha comido do fruto da árvore da vida. Porque se o homem tivesse comido do fruto da árvore da vida, o homem, ele naquele momento, ele ganharia, entraria para ele a vida eterna. E essa vida levaria o homem a dominar sobre a serpente, sobre Satanás. Por que você acha que Deus, quando o homem caiu, Deus deu ordem aos querubins para fechar a entrada do jardim? Para que o homem não entre e porventura não coma da árvore da vida, para que não viva eternamente, porque o homem não tinha comido ainda, irmãos. Agora você pensa comigo, o tempo que Adão ficou no jardim, e Deus, meu irmão,
já tinha se revelado como a árvore da vida no meio. Deus estava, em outras palavras, falando com Adão: Adão, Eva, presta atenção, eu estou aqui. Comam de mim, desfrutem de mim, se alimentem de mim, porque aquele que de mim se alimentar, por mim viverá. Coma de mim, se alimente. Irmãos, eu não sei quanto tempo que demorou o dia, a partir do momento em que o homem foi posto no jardim, até o dia da queda, irmãos. Mas eu não sei nesse intervalo, se foi no mesmo dia, não sei. Mas por que o homem não comeu da árvore? Você vê, irmãos, que já no início Deus deu essa liberdade para o homem escolher. Aí Eva foi passear para um lado, Adão estava para o outro, não estavam juntos. Aí que houve os problemas. Versículo 25 de Gênesis 2, fala: ora, o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Viviam nus e não se envergonhavam. O que causou a vergonha? O pecado, a desobediência. Então, irmãos, com todo respeito, a vergonha, meu querido, a vergonha, sabe aquela timidez, aquela vergonha? Sabe qual que é a fonte dela? Sabe qual que é a fonte daquela vergonha? Porque o que levou o homem a se esconder de Deus? Vergonha. Eu tenho vergonha de Deus porque eu pequei. Então, irmãos, a vergonha, ela é uma boia que impede o homem, eles têm falado essa palavra, não é isso? Que impede o homem de mergulhar nesse rio, de emergir nesse rio. A vergonha, meu querido, te impede de ir à presença de Deus. Não estou falando nesse termo de pecado, mas eu estou falando, ou seja, às vezes nós temos muita vergonha nas reuniões. Às vezes nós temos vergonha de invocar o nome do Senhor, pensando o que o irmão vai pensar de mim. Que vergonha que eu estou. A vergonha te leva para de trás das árvores. A vergonha, irmãos, nos afasta. A vergonha te impede de abrir sua boca e invocar o nome do Senhor. Eu estou com vergonha. O que os irmãos vão pensar? A palavra tem falado isso muito, irmãos. A respeito do imergir no rio. Mergulhar no rio, irmãos. Nós precisamos nos despir dessa timidez que é a nossa vida da alma. Com todo respeito. Eu estou falando para as coisas espirituais, viu? Estou falando para as coisas espirituais. Porque para as coisas espirituais nós temos muita vergonha. É ou não é? Quer ver se te entregar um microfone? Cadê ele? Se te entregar um microfone agora e pedir para você continuar compartilhando o sentimento, o encargo, você vai ficar tremendo aí, você vai perigoso ir até embora, irmãos. Não, que vergonha de dar um microfone, mas que vergonha que eu estou. Mas não tem vergonha, irmãos, com todo respeito. Mas não tem vergonha para outras coisas. Para conversar outros assuntos. Não estou falando coisas pecaminosas, não estou falando nada disso. Estou falando coisas normais do mundo, do século. Nós não temos nenhuma vergonha. Irmãos, fala a verdade, seja sincero. É a mesma, você tem a mesma atitude para as coisas do Senhor nas reuniões da igreja. A mesma disposição de falar, de se interagir, de falar alguma coisa, irmãos, falar de Deus, com a mesma disposição que você tem para falar com um parente seu, com um amigo seu. Não tem, irmãos. A vergonha que é a vida da alma, é a baita da vida da alma. Vamos invocar. Eu não vou invocar, senão o irmão vai olhar para mim. O que esse irmão está invocando desse jeito? Vamos orar, não. Irmãos, nós precisamos nos despir disso. Isso tem nos impedido, talvez, de avançar, viu? Então, ou seja, eles não se envergonhavam. Capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher observou a árvore, que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, olha, não fala que o homem teve esse mesmo desejo pela árvore da vida. Agora, já pensou se tivesse esse mesmo desejo, vendo a mulher, que a árvore da vida, vamos trocar aqui, a árvore da vida era agradável
ao paladar, muito atraente aos olhos. Irmãos, que o Senhor nos dê o mesmo sentimento por Ele que nós temos, irmãos, para as outras coisas. Que o Senhor nos dê o mesmo sentimento para com Ele. Muito mais do que nós temos pelas nossas coisas normais e comuns. Não é isso, irmãos? Encher os olhos. Oh, que maravilha. É Paulo apresentando Cristo, né, para os irmãos em Colossos. Lembra que nós falamos aqui semana passada? Como que Paulo apresentou Cristo para os irmãos em Colossos? Irmãos, este é a imagem do Deus invisível. Paulo estava ali com Cristo num relacionamento que parece que ele estava apalpando Cristo, porque ele falou este. Ele apresentou como aquele que ele vê. Aquele que ele vê, que ele contempla. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Olha o olhar, olha que brilho nos olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido. A árvore da vida, vamos falar, a árvore da vida do Senhor, tem trazido esse brilho nos seus olhos. Quando você vai ler a palavra, irmãos, dá aquele brilho, ou dá aquele sono, por favor, você vai rir agora, ou dá aquele sono. Se tem um negócio que é o maior sonífero, é a tal da Bíblia. Ler a palavra, irmãos, é um sonífero, é impressionante, irmão, você está ali a todo vapor, você senta para ler a boca, aí já começa. Irmãos, o que é isso? Desde o início, irmãos, já despertou no homem a atração pela árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas cadê a atração pela árvore da vida? Agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo desejável para ela se obter sagacidade. Na tradução da revista atualizada, não fala dessa maneira. Para dar entendimento, mas a King James traz sagacidade, que é o mesmo termo usado para com a serpente, mas a serpente muito mais sagaz do que todos os animais. Ou seja, usou o mesmo termo, não é isso? Desejável para se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, ele igualmente comeu. Senhor Jesus. Versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, o que o homem olhou para si? Nós lemos no versículo 25 do capítulo 2 que o homem estava nu e não se envergonhava. Mas quando ele comeu do fruto, irmão, do conhecimento do bem e do mal, ele olhou para si, despertou nele a vergonha. E o homem olhou para si, viu que estava nu. Aí o que aconteceu? Correu e fez folha de figueira para cobrir a sua nudez. Nessa passagem, e para que possamos entender, a nudez representa o que a nudez representa? A consequência do pecado. Não que a nudez em si, porque ele já estava nu antes. Mas o que o pecado fez? Abriu os olhos, tirou a simplicidade. Você sabe o que a árvore do conhecimento do bem e do mal faz conosco? Abre os seus olhos. Aí você vai falar, que maravilha. Sabe para que abre os seus olhos? Para ver o defeito do irmão do seu lado. Para ver a forma que o irmão está invocando o nome do Senhor. Para ver a forma que ele está orando. Para ver a forma que ele está compartilhando. Para ver a forma que ele está sentando. Para ver que ele saiu mais cedo e chegou mais tarde. Ou chegou mais tarde e saiu mais cedo. Irmãos, é isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal faz. Abre seus olhos para isso. Para olhar os defeitos. É o que fez Caim. É o que fez Cã. Ao ver a nudez do pai. Abriu a boca, colocou a boca no trombone. E gritou aos quatro cantos. Que vergonha de um chefe de família, um cabeça de família, andando nu. A consequência veio. Irmãos, e a consequência vem.
Então que possamos orar, Senhor, que o Senhor possa abrir os meus olhos, mas não para essas coisas. Para essas coisas, Senhor, eu quero dar as costas. É ser como sem Jafé, eu quero ir de costa e tampar a nudez, eu não quero expor a nudez de ninguém. Irmãos, porque nós somos fracos e tentados a isso. Quando você descobre uma coisa de um irmão, já, com todo respeito, perdão pela palavra, a língua já coça, querendo dar notícia. É ou não é? Olha, eu vou te falar, mas não conta para ninguém não, viu? Irmãos, é a pior... É a pior armadilha, eu vou te falar, irmãos, mas não conta para ninguém não. Você sabe aquele irmão? Você não sabe o que ele está aprontando. Aí às vezes eu não tenho discernimento e caio, né? Ao interesse, aquele sentimento de saber, ao conhecer, eu quero conhecer. O que ele aprontou? Pode falar que eu sou um túmulo. É um túmulo mesmo. É o que o Senhor falou que era os judeus, um sepulcro caiado, é um túmulo mesmo, eu sou um túmulo. Sepulcro caiado, né? Bonito por fora e cheio de morte. Fala, aí eu fico sabendo, aí eu vou em outro, falo, irmão, deixa eu te falar um negócio, você não conta para ninguém não, viu? Você não sabe o que eu fiquei sabendo. Irmão, de repente, irmãos, a nudez já está na frente de todos. Então é isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal faz, abre os olhos. E o homem, para se tentar justificar, fez folha de figueira para si. Sabemos muito bem que as folhas de figueira é tentar justificar. Eu me justifico. Não, irmãos, ninguém justifica a si mesmo. A nossa justiça, Isaías fala que ela é trapo de imundícia. Mas Cristo é a nossa justiça. Cristo nos justificou. Cristo é a nossa justificação. Aí o que Deus fez naquele dia, quando soprava a brisa vespertina? Olha que versículo maravilhoso. Naquele dia, assim como nos outros dias, irmãos, para você entender, Deus tinha a hora marcada para vir encontrar com o homem. Quando soprava a brisa vespertina, o que é vespertino? O turno vespertino da tarde. Na sua Bíblia fala na viração do dia, não é isso? É o turno da tarde, vespertino, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Irmãos, esse versículo, ele nos toca bastante. Por quê, irmãos? O que você entende com esse versículo? Que todos os dias tinha o horário da comunhão. Tinha um horário em que Deus vinha, encontrava Adão. Irmãos, pensa, viaja comigo de novo. Pensa no relacionamento dos dois, irmãos. Como que Deus aparecia? Não me pergunta que eu não sei. De uma forma corpórea, como apareceu para Abraão nos carvalhais de Mande, não sei. De uma forma corpórea, 3 homens apareceram a Abraão para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, sabemos disso. Talvez de uma forma corpórea, não sei, a Bíblia não fala. Mas, irmãos, Deus aparecia no jardim. E aqui fala que Deus passeava. Irmãos, aí Deus chamava o homem. Adão, vamos passear um pouco por dentro do jardim. Aquele relacionamento. Aquela comunhão. E aquela alegria no coração do homem. Também aquela alegria no coração de Deus, porque Deus criou o homem para expressá-lo. Aí Deus olhava para Adão e falou, Adão, quando você comer daquela árvore, você vai me expressar como vida e natureza. Irmãos, cadê o homem? Nesse dia, o homem, ele não estava. Aí Deus no versículo 9 fala, mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando, onde é que estás? Esse onde é que estás, irmãos? Deus já sabia, claro. Deus antes de criar o jardim, Deus já sabia que o homem iria pecar, comer do fruto? Claro que sabia. Deus é a presciência de Deus, irmãos. É a onisciência, Deus sabe de tudo. Nada foge do seu conhecimento, nem no porvir, nem coisa do futuro. Tanto que Apocalipse já está escrito, e tudo está feito. Escreve porque essas palavras são fiéis
e verdadeiras, para nós não aconteceu, mas para ele já. E ele sabe que vai acontecer. E ele sabia, irmãos. Então, quando ele chamou o homem, Adão, cadê você? É a comunhão de todos os dias que Deus chama o homem para a presença dele. Imagina a saudade, né? Estou com saudade da nossa comunhão de novo. Adão, cadê você? Adão estava escondido, irmãos. E é interessante, entre as árvores do jardim. E quem que deu as árvores do jardim? Deus. E o que as árvores do jardim representam? O sustento. E o que o sustento representa? O seu trabalho. Aí Deus te chama para a comunhão. Senhor, eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando muito. Eu estou escondido atrás das árvores do jardim. O que era para proveito do homem, serviu para esconderijo do homem. Irmãos, o trabalho, o que nós temos, o que nós recebemos de Deus é para o nosso proveito, mas que não sirva para o nosso esconderijo. Não é para você se esconder de Deus, não ter tempo para Deus. Aí o homem declarou, ouvi o som do teu falar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. O pecado levou o homem, desconectou o homem de Deus. Isaías capítulo 59, se eu não me engano, versículo 2, fala que os vossos pecados, as vossas transgressões, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Separou o homem de Deus, irmãos, e nesse momento, o homem perdeu a conexão. Senhor Jesus, como é triste isso. Depois, irmãos, veio a expulsão do homem do jardim. Não vai ter tempo, vou estar encerrando agora. Amanhã vai continuar, passar o encargo dessa semana. Mas eu gostaria muito de tocar um pouco na experiência de Caim e Abel, na experiência de Noé. Para que possamos, irmãos, ganhar luz e ganhar, irmãos, um alerta de acordo com o que nós lemos essa semana. Cada dia, irmãos, é luz para nós. E serve para nos encorajar, mas também serve para nos alertar. Serve para nos mostrar, irmãos, qual que é a direção certa. Por que Deus permitiu tantos homens errarem, homens santos, homens de Deus? Para que nós hoje pudéssemos aprender com o erro deles, para não praticar os mesmos erros. Bem-aventurado aquele que aprende com o erro dos outros, para que não precise passar pela mesma coisa. É igual João e Pedro. Você acha que João era fácil, irmãos? Você acha que João era aquele Joãozinho, né? Aquele Joãozinho, queridinho, tranquilinho? Que nada, era o filho do trovão, irmãos. Quer que a gente mande descer fogo e exterminar todo mundo aqui? Aí o Senhor falou, rapaz, você está comigo até hoje e não sabe para que eu vim? Você acha que João era aquele João, aquele amoroso? Isso aí foi depois, irmãos. Esse João amoroso é depois de Pátimos, pode ficar tranquilo. Mas antes, quando ele estava com o Senhor, irmãos, ele era aquele João também impulsivo, mas ele aprendia com Pedro. Pedro dava uma mancada e João falou, opa, isso aqui eu não faço. Pedro errava, João, com isso eu não faço. Então, irmãos, nós precisamos aprender com as falhas que nos foi permitido ser trazidas na palavra, para que eu e você não cometamos o mesmo erro. O erro de Cã, ou Cão, filho de Noé. O erro de Caim. O pecado está na sua porta. Quanto a ti, cumpre dominá-lo. Deus falou, Caim, eu estou vendo que esse pecado vai te levar pelo caminho errado, pelo caminho mau. Caim, eu vou te avisar para você ter noção. O pecado já está dormindo. O que é jaz? É repousa. Você vê, né, nessas lápides, né? Tem muito disso de túmulos. Aqui, jaz aqui, jaz fulano de tal. Repousa, deitado, dormindo. Tem vários termos. Então, quando o Senhor fala, o pecado jaz à tua porta, ou seja, quando você sai de casa, você está tropeçando no pecado, o pecado está ali te esperando. Quanto a ti, cumpre dominá-lo. Era mesmo dominar que Deus tinha falado para o homem dominar sobre os peixes no mar, as aves dos céus e os répteis da terra. Mas como que domina sem vida? Como que domina sem desfrute?
Dominar com a mente? Dominar com a força natural? De jeito nenhum, irmãos. O que Deus estava sinalizando para Caim? Caim, o caminho seu é se arrepender e se entregar a mim. Porque aí você vai conseguir dominar sobre o pecado. Caim não deu ouvido, chamou o irmão para o campo e o primeiro homicídio ocorreu. Veio a descendência, irmãos, de Caim. Foi chegar em quem? A descendência de Caim. Então, irmãos, nós precisamos saber que há escolhas, e eu e você temos escolhas diante de nós. Deuteronômio capítulo 30. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você escolhe. É o que Deus deu para Caim. Caim, eu estou pondo diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual que você escolhe, Caim? Caim escolheu a morte. Irmãos, é uma escolha diária. Eu e você precisamos escolher estar em reuniões como esta. Eu e você precisamos escolher desfrutar do Senhor todos os dias. Eu e você precisamos escolher, irmãos, invocar o nome do Senhor. Porque se você não escolhe o Senhor, você escolhe outra coisa. E aquele que não é... Como é que o Senhor falou, Mateus? Aquele que não é por mim, aí já pegou pesado. E aquele que comigo não junta, espalha. Aí pegou pesado, irmãos. Porque se você não escolhe juntar com o Senhor, o que vai sobrar e automaticamente que não tem em cima do muro, não tem que ficar em cima do muro, é espalhar. E se você não escolhe estar do lado do Senhor, você vai escolher o quê? Estar contra o Senhor. Aquele que não é por mim, aquele que não é comigo é contra mim, aquele que não é por mim é contra mim. Então, irmãos, escolha a vida. Você leu nessa semana, por causa do tempo, eu estou acabando aqui, você viu muitas coisas, o início da degradação, chegou em Torre de Babel, irmãos, e ali foi aquela bagunça, foi aquela civilização sem Deus, o homem querendo exaltar o seu nome. O mesmo princípio de Lúcifer, eu quero estabelecer um trono lá em cima. Vamos elevar uma torre até lá em cima. Porque Deus agora, ele destruiu com dilúvio, com águas. Vamos erguer uma torre alta e vamos ver se a água chega no topo dela. Afronta, valente diante de Deus. Valente não no termo positivo, mas negativo. Nimrod, irmãos, era valente diante de Deus, afrontava Deus e conduziu muitos a se afastarem de Deus e a desobedecerem a Deus. Então que possamos ganhar com essas palavras, com o seu alimento diário, com o seu desfrute, que você ganhe luz, irmãos, que o Senhor ilumine o seu coração, ilumine os olhos do seu coração, ilumine a sua mente, para que você não caia nessas mesmas ciladas de Satanás. Vamos invocar o nome do Senhor. Da descendência de Caim vieram aqueles que afrontaram a Deus, mas da descendência daquele que veio no lugar de Abel. 7. A 7 gerou Enos, que significa fraco, frágil e mortal. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Quando o homem olhou para si e falou, rapaz, realmente quem eu sou sem o Senhor? Aí começou a invocar o nome do Senhor. E essa prática nós seguimos até hoje. Então vamos ficar de pé. Amém? Por uns minutinhos, vamos compartilhar em pequenos grupos. Amém? E vamos ainda fortalecer uns aos outros por meio do profetizar. Todos podem profetizar. Amém?